Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Estão todos os partidos presentes, temos quórum. E vamos então hoje proceder, como estava previsto, à discussão final e aprovação e votação do relatório. Portanto, como se sabe, os membros da Comissão de Inquérito tiveram a possibilidade de apresentar ao Sr. Deputado Relator as suas propostas de alteração. Eu sugeria, como metodologia, que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pudesse dar conta das suas decisões enquanto relator acerca das propostas que lhe foram apresentadas, após o que, naturalmente, haverá um período de inscrições para que os seus deputados possam tecer as considerações que entenderem acerca disso ou acerca daquilo que acharem por bem. Portanto, eu daria então de imediato a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhores jornalistas. Recebi propostas de alteração de todos os partidos políticos e todos os grupos parlamentares presentes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Procurei olhar para todas as propostas naturalmente e incluir o maior número possível, no sentido não só de as considerar suportadas em factos, como ao mesmo tempo procurar que não fossem, basicamente isso, que fossem suportadas em factos ou que tivessem algum ajustamento de linguagem ou ajustamento interpretativo que permitisse que o relatório fosse mais claro naquelas que são os factos e conclusões. Queria dar uma nota de particular destaque ao facto de não terem sido somados de forma considerável novos factos. Apenas o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Grupo Parlamentar do CDS-PP somaram novos factos, dois. Portanto, dois aspectos que quiseram incluir na parte dos factos e que depois a maioria das alterações que foram sugeridas pelos senhores deputados foram no âmbito das conclusões e também das recomendações. E nesse caso eu diria que foram acolhidas a larga maioria das sugestões que foram chegando. Eu diria mesmo que apenas não aditei de forma completa uma proposta de aditamento do grupo parlamentar do CDS por questões meramente factuais. Segundo, por uma proposta do grupo parlamentar do PCP por ter considerado que o aditamento sugerido em facto era um facto que estaria fora do período em análise da Comissão Parlamentar de Inquérito e que penso que não contribuiria para que nós pudéssemos chegar a conclusões diferentes. E terceiro, uma também do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, em particular por considerar eu que o teor do aditamento talvez não devesse ser incluído nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas naturalmente a senhora deputada Mariana Mortágua, em sede de Comissão, naturalmente fará o que entender. Depois, para além daquilo que foi aditado de forma integral, alguns dos aditamentos foram integrados com alteração ou com ajustamento, que eu considerei adequado àquela que é a minha interpretação dos factos e, portanto, procurando melhorar as conclusões. E isso é transversal aos grupos parlamentares que apresentaram sugestões ou pedidos de alteração. E, finalmente, um tópico importante, porque foi transversal a vários grupos parlamentares, a quando da apresentação do relatório, do projeto de relatório, que é a questão essencial do envio de documentos por parte de algumas instituições europeias e nacionais, e onde procurei, também com o auxílio do CDS-PP e com uma proposta inicial do CDS-PP, e também procurando interpretar aquilo que era a vontade manifestada por diferentes senhores deputados, ter uma solução que permitisse que a fundamentação para o não envio de documentação, até para futuro,
ficasse clarificado em função daquilo que o próprio grupo parlamentar do PSD tinha sugerido. Por isso eu diria que o nosso relatório incorporou a larga maioria dos aditamentos, com algumas alterações, quer do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP, e do PSD fez uma única sugestão, e por isso a única sugestão eu considerei-a na solução final para a questão da informação. E, portanto, antes de mais, agradecer a todos os senhores deputados com quem reuni com todos, falei com todos e agradecer o contributo que permitiu, no meu entender, que este projeto de relatório que temos hoje seja um documento melhor daquele que nós tínhamos na segunda-feira. E se o Sr. Presidente me permitir, eu penso que não tenho muito mais a aduzir. Se houver algum esclarecimento adicional, terei todo o gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão então abertas as inscrições para as considerações que os Srs. Deputados pretendam fazer. O Sr. Deputado Carlos Albeiro Amorim tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas que, para referir que no seguimento da apresentação deste relatório na Comissão de Inquérito na passada segunda-feira, reunimos no dia seguinte, e foi até uma reunião longa com o Sr. Deputado Relator, apresentamos 5 temas que, a nosso ver, eram estruturantes para infletir a nossa posição sobre o relatório. Houve uma abertura limitada num desses temas e noutro, enfim, uma abertura, enfim, quase que diria semi-fechada e, portanto, nós consideramos que não existiam condições para a apresentação de propostas concretas, dado que as nossas discordâncias não se limitavam a alterações, e isso foi explicado na altura ao Sr. Relator, a alterações desta ou daquela parte do texto, mas da filosofia do próprio relatório e, nomeadamente, do modo como os factos estão expostos e as conclusões desses factos são extraídas. E foi nesse sentido exatamente que nós entendemos não apresentar propostas concretas e, a partir daí, tomamos uma posição sobre o relatório que anunciaremos daqui a pouco. Muito obrigado. Os Srs. Deputados pretendam intervir nesta fase. Sr. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria congratular o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pelo trabalho que fez como relator e também pelo esforço que fez por integrar a maioria das propostas de alteração do Bloco de Esquerda. E é evidente que, eu não sei exatamente o número de propostas que avançámos, mas serão mais de uma dezena e todas elas foram acolhidas à exceção de 2. Uma em que se acrescenta um novo ponto 7 sobre os atuais limites da supervisão, mesmo a mais intrusiva, e que se aponta o controle público da banca como condição necessária, embora não suficiente, para garantir a estabilidade do sistema financeiro. E uma outra conclusão que diz respeito ao novo ponto 17 que foi acolhido, mas o final da frase não foi acolhido. Eu gostaria que ficasse bem claro, que era a frase em que se dizia que esta evidente realidade convoca uma reflexão sobre as regras e instituições hoje existentes que caminhem no sentido de impedir qualquer novo passo na cedência de poderes nacionais em instituições europeias e até de encontrar os mecanismos para reverter os poderes já perdidos. Esta parte também não foi acolhida. E, portanto, queria apenas que ficasse registado que estes 2 pontos, que eram importantes pontos políticos para o Bloco de Esquerda, não foram acolhidos. Não serão, no entanto, esses pontos que respondem a divergências políticas muito mais profundas do que aquelas que depois tecnicamente discutimos no relatório do Banif, que vão alterar o sentido do voto do Bloco de Esquerda, mas queria que ficassem bem registadas estas divergências contra o controle público da banca e também contra a necessidade de recuperar instrumentos de soberania para gerir o nosso sistema financeiro. Muito obrigado. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas saudar o Sr. Relator. Já fizemos aqui um debate sobre a substância do relatório. Queria apenas saudar o trabalho do relator e, sobretudo, a abertura que revelou ao incluir
praticamente todas as propostas de alteração sugeridas pelos partidos que fizeram propostas de alteração. Há propostas de alteração que foram acolhidas do CDS, do PCP, do Bloco, e só não há nenhuma do PSD, porque o PSD decidiu não fazer nenhuma e atacar o relatório. Eu penso que o facto de ter acolhido a maioria das sugestões dos grupos parlamentares que decidiram contribuir positivamente para o relatório é bem demonstrativo da abertura e da procura de consenso nesta Comissão, que só não é total porque há autoexclusão do partido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostava de cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, pelo trabalho realizado, bem como aqueles que contribuíram para que o relatório pudesse ter a consistência que este relatório tem, consistência quer técnica, quer política do ponto de vista do trabalho do inquérito. E dizer da parte do PCP que também valorizamos o facto de o conjunto, ou pelo menos a maior parte dos conteúdos propostos para aditamento por parte do PCP terem sido aceitos. As propostas de alteração ao relatório propostas pelo PCP foram no essencial acolhidas, apesar de, no nosso entendimento, ainda assim ficar um pouco aquém daquele que era o alcance inicial das propostas, particularmente no que toca ao resgate da soberania nacional e à clarificação de que Maria Luísa Albuquerque era de facto já funcionária administradora da Aero Global no momento em que prestou declarações a esta Comissão de Inquérito. Ainda assim, temos formas de deixar claro o conjunto das propostas de alteração apresentado, mesmo não sendo integrado no texto do relatório, e faremos por isso. E uma nota de saudação por esse acolhimento das propostas do PCP. E não colocaremos à votação em debate alterações além daquelas que foram aceites, porque faremos questão de deixá-las claras através de outros instrumentos que constarão certamente como anexos do relatório. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Relator. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do CDS, reiterar o cumprimento ao relator que fizemos na reunião anterior, pelo trabalho que foi desenvolvido, agora acrescido, da disponibilidade que houve para trabalhar com os diferentes grupos parlamentares as propostas de alteração e reiterar também as críticas que na altura foram feitas, que têm a ver com a questão política. Nós entendemos que este relatório é um relatório que, do ponto de vista político, tenha desequilíbrios fortes e que não teve esses desequilíbrios resolvidos durante este processo, em parte fruto até da abertura que o relator teve, é natural, teve para as propostas do CDS, teve para outras e, portanto, do nosso ponto de vista, isso provoca aquilo que se poderia chamar um efeito nulo. Portanto, aquilo que traz de vantagens é compensado na aceitação das propostas dos outros grupos parlamentares com desvantagens para o equilíbrio final do relatório. O que entendemos é que, desde o início, o CDS quis que esta fosse uma comissão que não fosse uma comissão partidarizada. Nós entendemos que as comissões de inquérito devem ser comissões parlamentares em que o Parlamento presta um serviço na sua função de representação dos cidadãos. E quanto mais se partidarizar o trabalho de uma comissão de inquérito e se partidarizar o relatório de uma comissão, mais se frustra esse princípio e, portanto, tudo aquilo que foram guerras político-partidárias durante os trabalhos da comissão, o CDS prescindiu de participar nas mesmas. Por isso mesmo, entendemos que devíamos ter a mesma postura em relação ao relatório. Fizemos propostas que são propostas simbólicas, não são exaustivas, não poderiam ser. Obviamente, um trabalho de um grupo parlamentar que apresenta propostas nunca se substitui ao trabalho de um relator que, ao longo de toda a Comissão, vai trabalhando e da sua equipa, que, ao longo de toda a Comissão, vão trabalhando na construção desse relatório, mas quisemos que, não sendo exaustivo, fosse abrangente.
e, portanto, fizemos propostas sobre todos os períodos e sobre todos os intervenientes, dentro da lógica também que presidiu a postura do CDS nesta Comissão, que era questionar todos com a mesma profundidade e a mesma exigência, independentemente da instituição que representassem e da sua proveniência do ponto de vista político-partidário, caso fosse a situação dos nossos inquiridos. Entendemos que era fundamental, do ponto de vista das responsabilidades, equilibrar esse apuramento. O relatório claramente estava omisso em relação às responsabilidades do atual Governo. Podia entender-se que estava omisso porque este Governo não tinha responsabilidades. Foi fácil encontrar os factos que sustentavam essas responsabilidades, quer fosse na proposta que o CDS fez relativa ao incumprimento do Governo da obrigação de fiscalização da atuação do OITANTE, que está expresso num documento que a Comissão enviou a este Parlamento, quer fosse também na responsabilidade que o Governo teve relativamente, por exemplo, à proposta de integração na Caixa Geral de Depósitos, em que se bastou com informações que nunca foram oficiais de instituições europeias sobre a eventual não aceitação da proposta de integração do BANIF na Caixa Geral de Depósitos, ou até o Sr. Deputado João Galamba já se percebeu na intervenção anterior que não leu nenhum dos documentos e, portanto, contraria inclusivamente a intervenção que o relator fez anteriormente, que tinha acabado de dizer que tinha aceito uma proposta do PSD e o deputado João Galamba a seguir diz que o PSD não fez proposta nenhuma. Mas isso, pronto, cada um leva à Comissão com a seriedade que entende. Aquilo que queria aqui dizer é que relativamente à responsabilidade do atual Governo, há também a questão de, a certa altura, o Governo ter dito à Comissão Europeia que necessitava de mais sustentação para poder apresentar determinado tipo de propostas, das instituições europeias, designadamente a Comissão, não ter dado essa informação e de o Governo se ter bastado com a que tinha e não ter insistido nas informações que anteriormente tinha considerado relevantes, com um lapso temporal de apenas 4 minutos entre a exigência e a capitulação. E interpretação minha para descansar o Sr. Deputado João Galamba. Mas obviamente que na parte factual era essencial fazer este equilíbrio, não por uma lógica político-partidária, mas por uma lógica de seriedade nos trabalhos. Há diferentes governos que acompanharam o processo e há factos relativos à responsabilidade de cada um dos governos que acompanharam o processo, todos devem constar do relatório. O mesmo se diga em relação às instituições europeias e à supervisão nacional. Também o Banco de Portugal, e tal como o governo português se bastou com posições informais das instâncias europeias sobre a eventual integração na Caixa, também o Banco de Portugal se bastou com posições informais das instâncias europeias sobre o Banco de Transição. E nunca exigiu posições formais das instâncias europeias sobre a hipótese de existência de um banco de transição. E para nós um relatório desta Comissão não podia não ter como facto ou não ter como relevante essa matéria e era fundamental incluí-la. Depois há questões em que, entre a nossa proposta e a consagração da mesma pelo relator, se perdeu pelo menos parte da graduação que se faz. Uma delas tem a ver com a questão da TVI. Obviamente que saudamos o facto do relator considerar que é relevante a notícia da TVI para a degradação da situação de liquidez do BANIF e, portanto, isso é um acrescente de rigor também do nosso ponto de vista em relação à proposta inicial do relatório, obviamente que falo de forma relativizada e nós considerávamo-lo de forma absoluta e, portanto, há aqui uma diferença de peso. Também do nosso ponto de vista ficou, embora não haja documentalmente prova disso, é verdade, mas ficou de vários depoimentos a informação clara de que o Banco de Portugal começou a trabalhar a resolução antes de a deliberar, porque a ata da deliberação é de sábado e os trabalhos começam na sexta-feira, mas antes das 8 da noite, quando terminava o período formal para a entrega das propostas da venda livre. E, portanto, do nosso ponto de vista, era importante e é importante que a Comissão conclua isso, não está documentalmente substanciado, mas dos depoimentos, das convocatórias para reuniões, depreende-se obviamente que o Banco de Portugal já estava durante a tarde, pelo menos,
a trabalhar um cenário que supostamente estaria condicionado pelas propostas da venda livre e, portanto, já havia aí uma orientação do processo. Tudo isto tem a ver com questões que, do nosso ponto de vista, acrescentam rigor e acrescentam equilíbrio ao relatório. Foi isso que nos propusemos e foi isso que fizemos dentro daquela lógica que sempre defendi, que o relatório devia ser a expressão de uma comissão de inquérito que não era uma comissão de inquérito partidarizada, e aí, felizmente, acho que foi possível haver contributos. Obviamente que não é possível substituir o relatório e transformar o relatório final naquilo que o relatório inicial não permitia que fosse. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu pegava nesta última declaração, afirmação do Sr. Deputado João Almeida, para permitir-me discordar desta última afirmação, dizendo que não é sentimento da parte dos deputados do PSD que o relatório não pudesse ser, o projeto inicial do relatório não pudesse ser alterado. Pelo contrário, quer dizer, porque senão nem vale a pena todos os trabalhos da Comissão, basta cá estar o relator e o relator faz a sua leitura e depois nós ou concordamos ou não concordamos com ela. Não é essa a visão que os deputados do PSD, indicados pelo PSD, têm do que deve ser o trabalho do relator e o que deve ser um relatório. Este relatório, de facto, e aí concordo plenamente com o que disse o Sr. Deputado João Almeida, é um relatório, o projeto de relatório desde o início foi apresentado de uma forma profundamente desequilibrada. Desequilibrado no sentido que omite uma série de factos que foram apurados objetivamente aqui durante as inquirições e, fruto dessa omissão na descrição dos factos, depois nas conclusões, passa como cão por vinha vindimada relativamente a um conjunto de conclusões que necessariamente decorrem do reconhecimento dessa factualidade que foi apurada nas inquirições e que fazem com que o relatório no seu conjunto, no seu todo, fique profundamente desequilibrado. Foi isso mesmo, de resto, que o PSD, os deputados do PSD, procuraram fazer ver numa reunião que solicitámos e que, conforme estava acertado, foi imediatamente disponibilizada pelo Sr. Deputado Relator, a quem agradecemos essa disponibilidade, e procurámos até para não sermos demasiado, digamos assim, intrusivos relativamente ao trabalho do relator, sistematizar em 5 aspectos fundamentais aquilo que nos parece que, resultando claramente daquilo que foi o trabalho das inquirições, não está adequadamente espelhado, minimamente sequer, no relatório. Esses 5 aspectos são, por um lado, o reconhecimento claro dos progressos e da evolução significativa que o banco teve desde o momento da recapitalização no início de 2013 até outubro de 2015, inclusive chegando o banco no primeiro semestre de 2015 a resultados positivos que foram auditados e confirmados pelas auditorias independentes na junta CMVM, uma vez que se tratava de uma empresa cotada. Em segundo lugar, o papel que a crise política desencadeada com as eleições e posterior derrubo do governo das forças políticas que tinham vencido essas eleições aqui na Assembleia da República, derrubo esse e período esse de governo de gestão e depois fragilização do poder do Governo da República em Portugal, que obviamente muito fragilizou a posição do Estado português face às instituições europeias, às instituições de regulação nacionais e internacionais, e que teve depois, ou precipitou depois, entre outras coisas, um encurtamento sistemático por parte da Comissão, ou uma ameaça de encurtamento de calendários e a pressão dos acontecimentos para uma solução que foi uma solução com a penosidade que teve para os contribuintes portugueses. Em terceiro lugar, aquilo que, do nosso ponto de vista, foi uma capitulação política da parte do governo português e das autoridades portuguesas face às pressões técnicas que foram feitas por parte da Comissão, porque não basta
como fazem algumas das propostas que foram aqui feitas por deputados da Comissão. Não basta sinalizar-se no relatório que a Comissão fez determinado tipo de pressões e teve determinado tipo de posicionamentos técnicos que são incompreensíveis e que extravasam muito aquilo que deve ser o papel dos serviços da Comissão Europeia, e não tirar daí a conclusão óbvia, que é dizer que as autoridades nacionais, e nomeadamente, Maxime, o Governo de Portugal, não deveria ter aceito essas imposições e essas pressões. E, portanto, essa capitulação da parte do Governo português também deveria ser claramente enunciada aqui no relatório, coisa que o relator não fez no seu projeto inicial e que na conversa que o PSD teve com o seu deputado relator não manifestou abertura para fazer essa leitura também. Em quarto lugar, o que para nós é ainda mais espantoso, que é a relativização, para não falar em branqueamento, que este relatório procura fazer do peso e do impacto neste processo que teve a notícia criminosa que saiu por parte da TVI relativamente a todo este processo, que de resto a própria entidade reguladora da comunicação social em Portugal classificou, cito, de jornalismo irresponsável. É uma coisa extraordinária. No entanto, este relatório procura branquear, dizendo esta coisa fantástica que é, com notícia ou sem notícia, o resultado seria sempre o mesmo. O que é uma coisa espantosa. E só ao nível das declarações do Sérgio Figueiredo aqui na Comissão, a quando da sua inquirição, em que teve o desplante de se vangloriar por a notícia ter ajudado todos aqueles que correram retirar os seus depósitos do Banif, menosprezando de uma forma perfeitamente cínica a generalidade dos contribuintes portugueses que, por causa disso, tiveram e têm o custo às costas relativamente à situação que acabou por ser aceito pelas autoridades nacionais de resolução com o peso para os contribuintes que teve. Essa relativização para nós é completamente à revelia de tudo aquilo que foi o trabalho, o apuramento de factos por parte desta Comissão e que, no entanto, o Sr. Deputado Relator manteve e mantém neste projeto de relatório. E, por último, quinto ponto, aquilo que também resultou do trabalho desta Comissão, nas inquirições variadas e repetidas até que aqui fizemos, de uma atitude profundamente lamentável, quer por parte de algumas das entidades internacionais, nomeadamente da parte da Comissão, porque se é certo que aquilo que diz respeito ao Banco Central Europeu há de facto, de acordo com os tratados e com os regulamentos que resultam desses tratados, há algumas regras de confidencialidade que até são compreensíveis na lógica daquilo que essas entidades representam, embora faço aqui essa afirmação perentória da parte do PSD, não temos a mesma leitura dos regulamentos que as entidades, nomeadamente o BCE, deles faz. Temos uma leitura diferente. Eu sei que esses regulamentos estão aceitos pela ratificação de tratados por parte do Estado português e, portanto, devemos a eles, somos também parte nesses regulamentos e aceitamos esses regulamentos, só que a leitura ou a interpretação que é feita desses regulamentos por parte do BCE parece-nos uma interpretação demasiado abrangente relativamente àquilo que efetivamente lá está escrito. E, portanto, distanciamos dessa leitura. Mas, no que diz respeito à Comissão, não existe nenhum regulamento que faça com que comissárias, por exemplo, estejam em Portugal para vir fazer seminários e colóquios e estejam num dia e no dia seguinte estejam indisponíveis para vir a uma comissão de inquérito à Assembleia da República, quando é claro, da parte das regras de funcionamento dos tratados, que a Comissão Europeia e os serviços da Comissão devem estar sempre disponíveis para, junto dos Estados-membros, clarificar tudo aquilo que são as suas posições, as posições dos serviços deles dependentes hierarquicamente, e isso não aconteceu relativamente ao trabalho desta Comissão. E, em última instância, a atitude dos membros do Governo português de prestação de falsas declarações a esta Comissão, de sonegação de documentos a esta Comissão e de contradições, em alguns casos repetidas, com versões diferenciadas na primeira, na segunda ou na terceira audição e entre os próprios membros do Governo, que é uma coisa extraordinária. Ora, nada disto, relativamente a nenhum destes 5 pontos, houve abertura da parte do Sr. Deputado Relator para alterar o relatório.
porque verdadeiramente tratava-se, nesse caso, não de fazer meia dúzia ou uma dúzia de emendas de parágrafos aqui ou parágrafos ali. Não estou com isto a pôr em causa as propostas de alguns senhores deputados para acrescento de um parágrafo aqui e um parágrafo acolhi. Para nós o problema não se bastava com um parágrafo aqui e um parágrafo acolhi. O problema era, de facto, uma questão de pegar na estrutura do próprio relatório e, pelo menos relativamente a estes 5 pontos em concreto, reescrever aquilo que foi o apuramento dos factos, a leitura dos depoimentos e, do nosso ponto de vista, portanto, aquilo que foi apurado pela Comissão de Inquérito. Ora, não havendo da parte do Sr. Deputado relator a disponibilidade e pretendendo que o texto fosse colocado à votação sem essas alterações, que para nós são alterações essenciais, obviamente que seria uma perda de tempo e até nem me parece que os deputados do PSD tivessem essa competência em termos formais, competência formal, para estar a reescrever o que quer que fosse do relatório. Ou o Sr. Deputado relator aceitava que essas partes deviam ser reformuladas e reformuladas de acordo com aquela que é a leitura do que aqui se passou nas inquirições, ou, não havendo abertura da parte do Sr. Deputado relator, não nos resta a nós outra posição que não seja a de votar aquilo que é a proposta apresentada pelo deputado relator, que, do nosso ponto de vista, mantém uma insuficiência gritante relativamente a estes 5 pontos, para além, obviamente, depois, não sei qual é que vai ser a metodologia, Sr. Presidente, com que vamos depois votar o relatório, mas para além de um conjunto a miúdo ao longo destas 400 e tal páginas, de um conjunto de imprecisões que, do nosso ponto de vista, aqui e ali podem engrasar. Mas isso são aspectos já mais pontuais. A questão fundamental é o do desequilíbrio e da tentativa de branqueamento que, objetivamente, deste relatório resulta relativamente a uma parte muito significativa e importante dos factos que foram apurados durante os trabalhos desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado. O Sr. Deputado João Almeida pediu de novo a palavra. Prescinde. Não sei se o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pretende intervir nesta fase. Não há mais inscrições. O Sr. Deputado também não pretende intervir e, portanto, vamos então definir a metodologia de votação. Ora bem, relativamente ao universo de votantes, os deputados efetivos que exercem o direito de voto ou, na ausência dos efetivos, quem os substitua. Eu verifico que, da parte do PSD, só se registra a ausência de um deputado efetivo, que é o Sr. Deputado Carlos Silva. Está presente o senhor deputado que é o primeiro suplente, que é o Sr. Deputado António Leitão Amaro, poderá exercer o direito de voto em substituição do Sr. Deputado Carlos Silva e, portanto, o PSD dispõe dos seus 7 votos nesta Comissão. Relativamente ao Partido Socialista, só está ausente uma senhora deputada efetiva, que é a Sra. Deputada Lara Martinho. Está presente o Sr. Deputado Hugo Costa, suplente, que poderá exercer o seu direito de voto. A Sra. Deputada Mariana Mortágua está presente, o Sr. Deputado João Almeida também está presente e, relativamente ao PCP, exercerá o direito de voto pelo PCP o Sr. Deputado Miguel Tiago, não votando eu. Portanto, eu sou formalmente efetivo, o Sr. Deputado Miguel Tiago é formalmente suplente, portanto eu não exercerei o direito de voto e será o Sr. Deputado Miguel Tiago que votará a representação do PCP. O Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Presidente, uma vez que está também presente a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, exatamente, e eu sou também membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa e que iniciará uma audição importante já a seguir, talvez sugerisse que fosse relevar o voto da Sra. Deputada Joana Barata Lopes em vez do meu, não é que fosse ser diferente e, portanto... Muito bem. E, portanto, será a Sra. Deputada Joana Barata Lopes que substituirá o Sr. Deputado Carlos Silva para efeitos de votação. Ora bem, então eu agora pergunto se algum dos seus deputados que fizeram propostas de alteração que não foram acolhidas, se pretendem que alguma delas seja submetida à votação separadamente. Não registro nenhuma solicitação nesse sentido. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, apresentamos uma proposta concreta, não propriamente no corpo do relatório, mas é exatamente o seu último parágrafo.
que resultou, aliás, da reunião de segunda-feira e que até mereceu o acolhimento de outros grupos parlamentares. Contudo, não estamos satisfeitos com a redação, porque aquilo que nós entendíamos não era tanto em relação a esta mesma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas era, como julgamos ter deixado claro na última reunião, que a justificação da recusa dos documentos por parte do Sr. Ministro das Finanças, é mesmo a última página do relatório, que essa justificação fosse rejeitada para que não fizesse escola em noutras comissões parlamentares de inquérito. É isso. E não propriamente quando é que o requerimento foi apresentado e quando é que a questão foi levantada. E, portanto, eu julgo que na redação que é proposta pelo Sr. Deputado Relator, não fica clara a rejeição da argumentação do Sr. Ministro das Finanças, o que nos parece perigoso para outras comissões parlamentares de inquérito. É só isso. Sr. Deputado, em termos práticos... Alterar a redação... Então vamos para Portanto, a proposta do PSD será submetida à votação. Creio que é isso. É a última recomendação, onde nós propomos que seja inserido no texto. Nós até nem nos importamos com aquela questão de que nossas objeções foram colocadas de forma extemporânea. Isso para nós não é importante, poderíamos dizer alguma coisa a esse respeito. Aquilo do qual nós não gostaríamos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito abdicasse é da rejeição dos argumentos aduzidos pelo Sr. Ministro das Finanças para recusar facultar os documentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. É apenas isto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Eu confesso ter alguma dificuldade em perceber o alcance último da intervenção do Sr. Deputado Carlos Alvarenga Amorim, porquanto nós entramos já num período procedimental de votações e, obviamente, estaremos disponíveis para votar qualquer proposta de alteração do texto em alternativa, digamos assim. Agora, um ao ouvir terá consideração, quer dizer, o Sr. Deputado Relator altera, pode alterar, mas temos é que ter pronúncia concreta sobre propostas concretas. Vamos fazer uma pronúncia concreta. Certo, ok. Srs. Deputados, isto significa que a proposta do PSD será votada é alternativa ao ponto 18, ao último ponto 18, é, o último parágrafo. A última recomendação, e portanto esta proposta será votada a proposta do PSD, depois será votado o ponto 18 e depois será votado o resto do relatório. E agora eu pergunto se os Srs. Deputados pretendem autonomizar para efeitos de votação a parte anterior às conclusões, que vai até à página 258, e as conclusões, página 258 e seguintes, ou se entendem que o relatório pode ser votado globalmente, se ninguém pedir autonomização, pode ser votado globalmente. Incluindo as conclusões e as recomendações, tudo junto? Sim, a menos que, se os deputados pretenderem de outra forma, faz-se de outra forma. Portanto, podemos votar em dois blocos, portanto, um bloco até à página 258 e um segundo bloco, sem prejuízo, naturalmente, da votação da aposta do PSD, e depois um segundo bloco de conclusões e recomendações, que começa na página 258. Alguém quer autonomizar? Portanto, a parte descritiva vai até à página 258 e depois, a partir de... Como é que os Srs. Deputados pretendem votar? Alguém propõe que sejam votados separadamente os dois blocos? Não? Sim? Portanto, então creio que podemos passar já à votação de toda a parte do relatório até à página 258. Não é conclusões. Exatamente. Haverá ainda que fazer depois a atualização do número de reuniões realizadas para contarmos esta. E, portanto, pergunto até ao final do primeiro parágrafo da página 258, a parte descritiva, pergunto quem vota contra. É abstenção. Votos contra até à página 258, abstenções, portanto, presumo com a abstenção do PSD. Portanto, até à a parte do relatório, registra-se a abstenção do PSD. Sobre a primeira parte do relatório até à página 258, a parte descritiva. Portanto, esta parte do relatório é aprovada com os votos favoráveis dos Srs. Deputados do PS,
do BE e do PCP e com as abstenções dos seus deputados do PSD e do CDS. Eu depois, no final, farei a enumeração nominal dos seus deputados que exerceram o direito de voto. Vamos então passar agora à votação das conclusões e recomendações e começamos então por votar a proposta que o PSD apresenta como alternativa ao último parágrafo do ponto 18, recomendação específica para os trabalhos das comissões parlamentares de inquérito. Sr. Deputado Carlos Albeiro Amorim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa pelo seguinte. Houve um esforço do Sr. Deputado Relator em inserir aquilo que nós queríamos. Nós não estamos satisfeitos com o resultado. Contudo, a única coisa que nós pretendemos é que fique na última frase do relatório, que começa, não devendo assim ser invocada como precedente parlamentar em situações análogas que eventualmente se possam vir a colocar no futuro, que se coloque, que se ponha, que a Comissão Parlamentar de Inquérito rejeita os argumentos aduzidos pelo Sr. Ministro das Finanças para não facultar os documentos. É só isso. Não serve de precedente, já aqui está. Muito bem. Mas que nós não aceitamos aquela argumentação, é só isso. Só queria... Salvo indicação do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, ficaria imediatamente a não devendo. Imediatamente antes a não devendo. Não devendo, na última frase. A última frase. Antes de não devendo, dizendo que rejeitamos a argumentação. E depois diz, não constitui precedente. Pronto, deixa-se estar. Sr. Deputado Filipe Neto Bernadette, faz favor. Sr. Presidente, partindo do pressuposto que estamos a discutir a proposta do PSD, portanto, que acaba de ser formalizada e apresentada... Não, apresentada pelo Sr. Deputado Carlos Albeiro Amorim. É que eu estou a tomar conhecimento dela neste momento e admito que a mesa tenha tido conhecimento prévio ao Sr. Relator. Eu, neste momento, acabo de ter conhecimento da formalização e dos termos em que pretendo fazer o inciso, concretamente, na última linha. Agora, eu permito-me divergir por entender que essa introdução, de algum modo, é incoerente com o resto do texto. Ou seja, vou permitir-me sustentar porquê. E, aliás, louvar, não sabia que tinha partido de uma iniciativa do PS, está a verde, portanto, está naquela análise cromática que o Sr. Deputado Relator refere, ter vindo de várias proveniências as sugestões, mas... E repito, louvando a razoabilidade e ponderação da solução encontrada pelo Sr. Deputado Relator, e aliás tive já a oportunidade na anterior reunião de manifestar a minha concordância com aqui que está neste momento plasmado, mas essa censura, digamos, direta à atuação do governo, essa manifestação, é de algum modo contraditória com o facto de se reconhecer que não, precisamente por ter precludido essa possibilidade, onde aqui consta que não foi dada a oportunidade de poder sustentar ou não a sua posição. Portanto, parte-se já do princípio que ela é infundamentada, quando, entendo eu, que precisamente deveria ter sido dada a oportunidade que não foi por mera preclusão e, portanto, é isso que eu estou a dizer. A ideia que o Sr. Deputado Carlos Albeiro Amorim, na anterior reunião, referiu e que mereceu o acolhimento de todos, ou seja, que esta vicissitude não pudesse ser utilizada como argumento em ulteriores comissões parlamentares de inquérito, está totalmente acolhida pelo Sr. Deputado Relator e, como tal, entendo que essa alteração se não justifica e, portanto, antecipadamente fica adivinhado o sentido de voto relativamente à proposta de alteração. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP é sensível a estas questões que são colocadas por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente no que toca às obrigações perante as comissões de inquérito por parte de membros do Governo. E não pode restar nenhuma dúvida quanto às obrigações das instituições para cooperar, principalmente o Governo, para cooperar com estas comissões. Contudo, e tendo em conta o caso concreto, e por julgarmos que está fielmente descrito no relatório aquilo que se passou e não tendo havido uma comunicação, não ter existido nova comunicação por parte da Comissão ao Ministério das Finanças, julgamos que, tal como está, fica claro que houve uma resposta, que essa resposta é insatisfatória e que deve ser tomado registro disso no relatório.
e, de certa forma, qualquer outra tentativa de fazer desta matéria um evento político com um significado que este pode não ter, tende a distrair-nos daquilo que é o essencial, que são as responsabilidades políticas e os factos apurados neste relatório e que não ficam minimamente tolhidos por qualquer incidente que tenha sucedido nas últimas horas dos trabalhos desta Comissão, apesar do PSD querer utilizar isso para fazer agora um assunto, porque se calhar os assuntos que estão no relatório não lhe interessam. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, só para dizer que nos parece que a proposta que o PSD faz tem sentido e que melhora a clareza deste ponto, e o PSD já fez questão de esclarecer que se trata da clareza e do efeito futuro possível de uma interpretação do que está no relatório, e acho que todos devemos ter a preocupação de que a interpretação futura não seja uma interpretação que prejudique os trabalhos de qualquer comissão parlamentar de inquérito. De qualquer forma, queria também salientar o facto de ter sido aceita a proposta de alteração feita pelo CDS e estar já incluído no relatório, que é censurável o envio tardio de respostas, assim como a fundamentação deduzida pelo Ministério das Finanças, baseada em interpretações comunitárias restritivas e, portanto, esta alteração foi sugerida pelo CDS, consta do relatório e, do nosso ponto de vista, já censura esta prática que foi negativa. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faz favor. Eu ia no seguimento do que disse o Sr. Deputado João Almeida. Para mim parecia-me que era relativamente unânime na reunião que tivemos que o Ministério das Finanças não tinha tido a oportunidade de responder a nova inquirição ou a novo pedido por parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas que era entendimento da maioria dos senhores deputados que aquela que era a fundamentação do Ministério das Finanças não seria aceitável, e foi por isso que a primeira parte deste ponto 18 é a sugestão do CDS, e depois aquilo que procurei foi explicar porque é que o Ministério das Finanças não teria respondido uma segunda vez, fechando, dizendo que não poderia ser evocado para futuro o facto de não ter entregue desta vez. Estas três partes estão aqui. Aquilo que com esta clarificação feita pelo Sr. Deputado João Almeida e com o contributo também do Sr. Deputado Miguel Tiago e do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, eu penso que este assunto estaria encerrado. Eu estou confortável com esta forma, penso que o PSD também, se há algum ponto que quer aduzir, eu penso que ele é relativamente claro. Talvez, se assim entendesse, quando o Sr. Presidente entendesse, poderíamos passar então à votação. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor. Sr. Presidente, eu acho de facto que estamos aqui a andar à volta a tentar fazer aqui quase que uma autoculpabilização. O que é extraordinário é que, habilidosamente, a redação que aqui está, nestes dois últimos parágrafos, coloca como que se fosse culpa nossa da Comissão o facto do Ministro ter sonegado um documento como a Carta de Compromissos fundamental para o trabalho da Comissão. Começou por sonegar este documento. Depois de requerido expressamente, ainda no mês de junho, aqui nesta Comissão, ao Governo, o Governo foi presencialmente e foi por escrito, o Governo demorou e já depois de terminadas as audições, o Governo responde à Comissão a dizer que não pode fornecer esse documento porque está impedido por isto ou por aquilo. Uma argumentação perfeitamente inaceitável por parte da Comissão. No entanto, a redação que o relator aqui põe, parece que a culpa foi da Comissão. A culpa é da Comissão que pediu tarde demais ao Governo. É uma coisa extraordinária. E é isto que os seus deputados agora, aparentemente, querem ratificar. O que aqui está, e eu leio, que o Sr. Deputado Relator habilidosamente aqui colocou, é que foi depois a extemporaneidade, a arguição desta inopinibilidade. Quer dizer, o Governo não respondeu, engonhou e mandou uma carta para a Comissão, já depois de terminadas as audições, a dizer que não podia fornecer o documento.
a dizer que não podia fornecer aqueles documentos. O Governo é que manda tarde e a más horas, depois de terminadas as audições. E quando nós reagimos a essa recusa do Governo, então a culpa é nossa que reagimos tarde demais. É uma coisa extraordinária, mas é isso que aqui está escrito. E se não ficar aqui claro, preto no branco, que a Comissão rejeita a atitude do Governo de não ter fornecido à Comissão estes documentos e que isso não pode servir de precedente para comissões futuras, é óbvio que nós estamos a sancionar e estamos a dar um tiro no nosso próprio, estamos a autoflagelar-nos, a culpa passou a ser da Comissão. A Comissão é que tarde demais reagiu à recusa do Governo. Veja-se bem, isto é extraordinário, mas é isso que aqui está escrito. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Presidente, eu gostaria que nós pudéssemos ler aquilo que vamos votar e talvez passar à votação, que é exatamente o contrário do que aqui foi dito pelos senhores deputados do PSD, que insistem em criar um assunto onde não há assunto. O que é dito é censurável o envio tardio de respostas, proposta do CDS, após o final das audições, por parte de instituições europeias, assim como a fundamentação deduzida pelo Ministério das Finanças, baseada em interpretações comunitárias restritivas. E, portanto, a Comissão não assume culpas, censura o Ministério das Finanças por ter enviado tardiamente com base em interpretações restritivas. E a seguir diz, a conclusão dos trabalhos parlamentares e os prazos que decorrem dessa mesma impediram esta Comissão de Inquérito, de poder sustentar a sua posição do entendimento segundo o qual as razões por aquela aduzidas não são oponíveis a uma CPI. Foi, pois, a extemporaneidade. Mas temporaneidade não diz quem é a culpa, diz, relata um facto. E o facto é, há um documento enviado tardiamente, facto que censurou, e depois há prazos de comissão que não permitem dizer ao Sr. Ministro das Finanças que enviou tardiamente documentos e que nós não aceitamos os argumentos. E, portanto, parece-me que é uma descrição bastante factual daquilo que aconteceu. E acho que podemos passar às votações e ver como é que resulta isto. Só um momento. Sr. Deputado Filipe de Brandão, faz favor. Senhores deputados, deixem os oradores intervir. Sr. Deputado Filipe de Brandão, faz favor. Sem prejuízo de entender que já poderíamos ter passado à votação sobre esta matéria, eu não posso deixar de... já que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes entendeu fazer processos de intenção contra terceiros, eu refiro uma coisa que me pareceu óbvia. Sim, terceiros. Quem enviou, quem se negou, há uma qualificação dos factos que invoca. Portanto, o mero não envia é uma coisa, a sonegação é outra. Pronto. Mas há uma coisa que o Deputado Marques Guedes, como brilhante jurista que é, cujo brilhantismo é, aliás, acompanhado também pelo Sr. Deputado Coordenador do PSC, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que se tornou óbvio na anterior reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito. É que o grupo parlamentar do PSC, contrariamente ao que deixou insinuado, o Sr. Ministro não se recusou a enviar. Enviou e fundamentou o que não tinha enviado. E fê-lo temporalmente, num momento em que era possível ainda arguir essa putativa falta de fundamentação. Sucede que o PSD apenas arguiu a inopinabilidade da argumentação, como aqui consta pelo Sr. Deputado Relator, a 72 horas do final deste momento. Eu peço desculpa, essa questão poderia ter sido suscitada em qualquer reunião que seria convocada pela mesa e coordenadores, como tantas tivemos. E, portanto, o que o Sr. Deputado Relator e o subscrevente que a Sra. Deputada Mariana Mortágua referiu, há de facto, e acolhendo, está aqui cromaticamente a azul, portanto, deduzo que foi uma proposta de CDS. É particularmente censurável o envio tardio de respostas, bem como a fundamentação deduzida pelo Ministério das Finanças, está aqui a azul, e está depois no final, aquilo que é objetivo, ou seja, como não foi possível, tendo sido arguído apenas a 72 horas da votação final, dar a oportunidade ao Ministério das Finanças de sustentar a sua fundamentação, porque, eventualmente, poderia proceder. Nós, como sabe, as regras são subsidiárias do processo penal e, portanto, quando há invocação de qualquer tipo de segredo, há um pressuposto de derrogação, como sabe, no caso dos tribunais judiciais, é um recurso para o Tribunal Superior e, portanto,
temos até uma questão procedimental recorrente nas comissões parlamentares de inquérito, que nós não temos nenhum órgão que se sobreponha. Não é, como o Sr. Deputado Carlos Abreu bem sabe, é uma questão recorrente das CPIs. Mas do ponto de vista factual, está plasmado por parte do Sr. Relator, e eu reitero a saudação, a censura à falta de fundamentação e o reconhecimento que o momento temporal em que a mesma foi arguída obstou a que ela pudesse ser sustentada. E, portanto, a parte que interessava e que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim havia enfatizado na anterior reunião é a parte com que se conclui este capítulo, não devendo assim ser invocada como precedente parlamentar em situações análogas. Ou seja, o objetivo pretendido, que era que doravante ninguém pudesse invocar que na Comissão Parlamentar de Inquérito teria sido feito algo e que, portanto, era um precedente, isso não se colocará porque está, ia dizer preto no branco, mas neste caso está preto no verde, a resposta do Sr. Relator e, portanto, nós sentimos conformados com ela e, obviamente, a votaremos. Srs. Deputados, eu creio que nós temos mais condições para passar à votação. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, peço-lhe alguma brevidade. Agradeço ter-me dado a palavra. Eu vou ser mesmo muito breve. Ponto 1. Não é uma questão de extemporaneidade que o PSD está a levantar aqui. Ponto 2. É completamente diferente dizer que esta argumentação que o Sr. Ministro aduz não vale como precedente porque o problema foi levantado fora do prazo, do que dizer que esta argumentação não vale porque está errada. Porque é ilegal. E é isso que nós queremos. E vou terminar, Sr. Presidente, dizendo, com muito claramente, olhos nos olhos, à Sra. Deputada Mariana Mortágua e ao Sr. Deputado Miguel Tiago, que provavelmente, eu temo, que no futuro se irão arrepender amargamente de deixarem que isto passe desta maneira. Porque este Governo vai voltar a invocar estes argumentos. Não tenham dúvida sobre isso. Nós estamos aqui a discutir a utilidade das comissões parlamentares de inquérito. Srs. Deputados, podemos passar às votações. Entretanto, o CDS também pretende, sinalizou que afinal pretende submeter a votação algumas das suas propostas. Eu pedi ao Sr. Deputado João Almeida que sinalizasse a localização das propostas que pretende votar. Sr. Presidente, são duas que foram aceitas parcialmente e que, do nosso ponto de vista, fazia sentido votar não na versão aceita pelo relator, mas na versão proposta inicialmente. Uma é na linha 13.193. Eu agora não tenho aqui a página. Tenho só a tabela, não tenho. Posso ir à procura. Na nova. Ah, não, 13.193 era na versão antiga, exatamente. A questão, eu digo qual é a questão. É a questão das 20 horas do dia 18. Essa não foi aceita e, portanto, nós achamos... Esta não foi aceita. O texto diz, desde logo, e mesmo antes do prazo de venda voluntária, às 20 horas do dia 18. Diz após as 20 horas do dia 18. E nós cortamos o após. Nós propunhamos cortar o após as 20 horas. E o relatório mantém as 20 horas. É? Pronto, a questão é esta. Nós não estamos no mesmo ponto do... Peço desculpa, Sr. Presidente. No mesmo ponto do relatório.
Senhor Deputado, a questão que está proposta pelo CDS e que foi a que eu sinalizei como não acolhida é aquela em que o CDS-PP propõe que no meu texto, o meu texto é, desde logo e mesmo antes do final do prazo da venda voluntária, após as 20 horas do dia 18. É o meu texto, que estaria na anterior 13.193. Entretanto, nós temos mais páginas agora, porque com as incorporações, com os aditamentos. Aquilo que o CDS-PP propõe é que seja eliminado após, e seja desde logo e mesmo antes do final do prazo de venda voluntária. Portanto, quer basicamente que a diferença seja que o Banco de Portugal contactou os interessados, vamos pôr agora a questão assim, antes das 20 horas, e eu digo que foi depois das 20 horas. A questão que nos divide não é uma questão de interpretativa, é uma questão de facto, de recolha factual. Portanto, eu entendo que nós não temos facto que suporte ou que contrarie aquilo que foi dito aqui, quer pelo Banco de Portugal, quer pelo Banco de Santander Tota. O que o CDS pretende, digo eu, mas o Sr. Deputado dirá, é que sejam votadas as duas versões em alternativa. Sr. Deputado, vamos então passar a votar a versão do CDS-PP e depois votaremos então a versão do relatório. Portanto, pergunto quem vota a favor da versão do CDS, proposta pelo CDS. Votos contra a versão do CDS. Sr. Deputado, estamos a votar. Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Presidente, vamos colocar à votação. Ok, porque ainda não votámos esta parte do relatório e vamos votá-la em alternativa com a proposta que o CDS apresenta para essa mesma linha. Votaremos a... O CDS entendeu votar. Se for rejeitada, nós depois não precisamos votar nada. Portanto, pergunto quem vota a redação alternativa do CDS para este ponto. Quem vota a favor, talvez seja mais fácil assim. Votos contra? Abstenções? Então vamos ter que contar. Eu agora já não... Não há duas abstenções. Portanto, foi aprovado. Portanto, então agora temos que ir à procura do ponto exato para introduzir a redação proposta pelo CDS. Havia uma outra proposta do CDS para votar também. Voltamos à mesma questão. Anterior linha. É que ficou branco, não foi? Está aqui. É sim, senhor. É 13.390. Portanto, agora vai ficar... Desde que tirou após. Desde logo... O processo de venda voluntária sobrou, apesar da informação formal, só textos... Fica sem o após as 20 horas. Fica após as 20 horas, sim. É eliminar após as 20 horas. Certo, senão o após sozinho não faz sentido. Eliminar o após as 20 horas fica antes do final do prazo. Só. 100 horas. 100 horas. 100 horas. 100 horas. Fica 100 horas. 100 horas. Desde logo, que é 18 de dezembro... Afinal, não era só o após. Não, o que está na minha proposta era só o após. Sim. Sim. Ó, Sr. Deputado João Almeida, eu peço-lhe que leia qual é o texto do CDS para ficar claro, porque há aqui dúvidas sobre que texto é esse. Deve ter visto. Não, tenho o mesmo que tem o... Pois, é isso. É que nós não podemos votar um texto sem saber exatamente qual é, não é? Eu diria que aquilo que... Então, deixa-me cá ver.
Ponto 9 das nossas propostas, conforme foram enviadas à mesa. E o texto é: o processo de venda voluntário sussurrou, apesar da informação formal só ter chegado ao Banco de Portugal no dia 19 de dezembro de 2015. Desde logo, e aqui é a parte que o CDS altera, e mesmo antes do final do prazo da venda voluntária, e depois o resto também se elimina, embora não tivesse aqui eliminado, também se elimina. As 20 horas Continua do dia depois. 18. Elimina às 20 horas do dia 18. Mesmo antes do final do prazo, a autoridade de resolução começou a preparar a execução do projeto Oscar. Certo. Portanto, o processo de venda sobrou, apesar da Desde informação logo, e formal... mesmo antes do final do prazo de venda voluntária, a autoridade de resolução começou a preparar a execução do projeto Oscar. Mas fica às 20 horas do dia 18. Não, isso não está arriscado, mas devia estar. Não. Não faz sentido nenhum. Muito bem, já percebi. Mesmo antes do final do... Exatamente. Pode estar, se calhar estar é entre vírgulas ou entre travessões, se calhar até é melhor. Então não faz sentido, não é verdadeiro. É que o final do prazo eram as 20 horas, portanto não é às 20 horas, estava só... Antes do final do prazo de venda voluntária, vírgula, às 20 horas do dia 18, vírgula... O após é que estava... O após... Ora bem, qual era a outra proposta, Sr. João Almeida? A outra proposta é na antiga linha 12.980. Qual é o número da proposta do CDS? Já agora, que isso é que facilita-nos. O número da proposta do CDS é, eu já estou a abrir aqui nas propostas. Proposta 3 do CDS. Sim. Que diz: se sumou uma crise de liquidez, e nós acrescentamos entre vírgulas, provocada pela notícia da TVI, com a suspensão do Estatuto de Contraparte a dezembro de 2015. E eu pus também, não foi? E o relator incluiu e pôs também provocada. Por isso é que eu disse que relativizava o... Portanto, há uma versão sem também e há uma versão com também? É. Tudo, não estou sequer a argumentar. Bem, vamos ter que votar primeiro sem também. Não, eu acho que... Não, o relator já aceitou, incluiu também. Eu incluí a proposta do CDS, porque, aliás, isso estava no relatório. O que eu disse é que é também provocada pela notícia da TVI. Não pus a exclusividade à TVI. A proposta do CDS é crise de liquidez provocada pela notícia da TVI, em vez de o que está no relatório, que é crise de liquidez também provocada pela notícia da TVI. Portanto, vamos votar a proposta do CDS, que exclui a palavra também. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada, teve votos contra dos seus deputados do PS, BE e PCP, teve votos favoráveis dos seus deputados do PSD e do CDS. Ora bem, falta votar agora, então, a proposta do PSD, não é exatamente para o último parágrafo, porque o último parágrafo é o que diz que, face ao teor do presente relatório, sugere-se do mesmo necessidade de conhecimento à Procuradoria-Geral da República e às instituições europeias. Portanto, este parágrafo ficará depois. Vamos votar, então, o texto foi há pouco explicitado pelo PSD. Para a Comissão Parlamentar de Inquérito rejeita os argumentos aduzidos pelo Sr. Ministro das Finanças, não devendo assim... Vamos então votar esta proposta do PSD. Quem vota a favor desta proposta? Quem vota contra? Portanto, esta proposta foi rejeitada. Teve os votos contrários dos seus deputados do PS, do BE e do PCP, os votos favoráveis dos seus deputados do PSD e do CDS. E agora vamos então proceder à votação final das conclusões e recomendações desta Comissão de Inquérito, portanto, deste relatório. Vamos votar as conclusões e recomendações. Não, pergunto se alguém quer isolar algum ponto para votar. Não. E, portanto,
conclusões e recomendações, páginas 258 e seguintes do relatório até final. Ninguém requerer que sejam votados pontos isoladamente, votaremos globalmente. Então vamos votar agora e, portanto, e depois as recomendações, é isso, não? Não. Tudo junto? Ok. A menos que alguém requeira ao contrário. A regra é de que a votação será em bloco, a menos que alguém requeira. Linha a linha. E, portanto, quem vota a favor das conclusões e recomendações constantes deste relatório, quem vota contra e quem se abstém. Portanto, as conclusões e recomendações foram aprovadas e eu agora vou enunciar os seus deputados que exerceram o seu direito de voto. E, portanto, tive os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista, Carlos Pereira, Eurico Brilhante Dias, Filipe Neto Brandão, Hortense Martins, João Galamba, Luís Testa e Hugo Costa, da senhora deputada Mariana Mortágua do BE, do senhor deputado Miguel Tiago do PCP. Teve os votos contra dos seus deputados do PSD, Carlos Abreu Amorim, o senhor deputado Carlos Silva, que entretanto se juntou a nós e que é deputado efetivo, o senhor deputado Luís Marques Guedes, a senhora deputada Margarida Mano, o senhor deputado Miguel Morgado, o senhor deputado Pedro Duó Ramos e a senhora deputada Rubina Brardo. Teve a abstenção do senhor deputado João Pinho de Almeida, do CDS-PP. E, portanto, Sr. deputado Catarino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, e digo isto agora não por qualquer, antes que me acusem de estar a criar artifícios e incidentes, a recomendação número 9, na parte em que é objeto de uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, é manifestamente ilegal por violar o número 2 do artigo 2º da Lei número 4/2012, onde se diz que o Estado não pode exercer qualquer que seja a sua participação no capital social de uma instituição de crédito, domínio ou controle sobre a instituição, que é exatamente o objeto dessa recomendação. Em situações de capitalização, que é exatamente o objeto desta recomendação número 9. Só para ficar em ata, por favor. Já sabem que não podem mudar. Fica registado. Podem mudar a lei, mas não é isso que faz. que altera a lei. Senhores deputados, eu creio que portanto, procedemos à aprovação do nosso relatório. Com isso, estamos em condições de enviar... Senhores deputados, pedia só um pouco de silêncio ao fim destas cerca de 110 horas de trabalho. Senhores deputados, estamos em condições de enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República... Os senhores deputados entendem que é necessária uma votação global, apesar de que todo o texto foi votado, mas se o entenderem... Sim. Muito bem. Bom, isto não é exatamente um processo legislativo, mas não tenho qualquer objeção se os senhores deputados entenderem que deve haver uma votação global de todo o relatório. Nesse caso, vamos passar a essa votação. E, portanto, pergunto quem vota a favor deste relatório. Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. E, portanto, a votação global é exatamente coincidente com a votação que fizemos há pouco das conclusões e recomendações e, portanto, eu dispensar-me-ia de enumerar os seus deputados. Já estão enumerados. Portanto, nós estamos em condições, neste momento, de dar os nossos trabalhos por concluídos e de enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Presidente, os seus deputados hoje... Eu não sei se enquadra poder usar a palavra para uma declaração de voto, mas desde já anuncio que o PCP apresentará uma declaração por voto por escrito e que solicita que seja apresentada como anexo ao texto do relatório e, se for do entendimento da Comissão, o PCP também gostaria de utilizar a palavra para explicar os termos em que apresenta esta declaração de voto. Senhores deputados, naturalmente, os trabalhos não estão ainda encerrados e, portanto, os seus deputados ainda poderão
Eu pedi aos Srs. Deputados que houvesse menos ruído. Esta reunião está a ser um pouco incomodativa, pelo menos aqui para este lado. Há muita agitação pré-férias. Ora bem, só um momento. Srs. Deputados, e portanto eu naturalmente darei a palavra a todos os Srs. Deputados que o entendam para qualquer consideração que queiram fazer acerca do relatório aprovado ou para anunciarem o que entenderem. E portanto eu presumo que está inscrito também o Sr. Deputado João Galamba. O Sr. Deputado Miguel Tiago, o seu pedido de palavra incluiu logo uma inscrição para usar da palavra? Ou pretende agora inscrever-se? Então faz favor, Sr. Deputado. E a seguir o Sr. Deputado João Galamba. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Sr. Presidente, esta declaração de voto que o PCP apresenta por escrito e tentarei explicar muito brevemente, no essencial marca as considerações que já aqui fiz sobre o relatório e sobre o trabalho do relator e identifica evidentemente os pontos positivos e destaca o facto de se ter detalhado com mais cuidado do que habitualmente o conjunto das responsabilidades políticas perante o colapso deste banco, e isto quando comparado com outros e com outras comissões de inquérito, nem sempre sobre o sistema financeiro, mas também identifica um conjunto de aspectos sobre os quais não é possível haver uma total concordância e convergência entre o entendimento que o PCP faz e as conclusões que o PCP retira desta comissão de inquérito e aquelas que o relator escolheu traduzir em relatório. É evidente que isso não limita nenhuma das conclusões retiradas, abre um horizonte ainda maior para conclusões que o PCP considera que existem meios para serem retiradas e não são. Ainda assim, consideramos que o relatório tem os instrumentos e os elementos necessários para que quem o leia atentamente e faça dele um instrumento de estudo possa retirar essas conclusões enquanto leitor ou utilizador do relatório. O relatório não esconde factos nenhuns, não esconde responsabilidades políticas. Por exemplo, em matérias fundamentais, não vai tão longe como o PCP entendia que era necessário. Para nós fica muito claro e resulta muito evidente que há um conjunto de práticas que se verificaram no BANIF e em outras instituições de crédito por força do seu objetivo fundamental, que é a distribuição imediata de dividendos, e que, retirando esse objetivo fundamental da instituição, não existiria esse conjunto de práticas. E, portanto, daí resulta que a banca pública salvaguarda muito melhor os interesses nacionais e da economia nacional do que a permissão do que a atuação da banca privada e a total liberalização do setor bancário. Essa conclusão não é retirada, mas, repito, no relatório constam os instrumentos para quem queira fazer uma avaliação liberta dos dogmas da União Europeia e do funcionamento do mercado livre, possa ir mais longe e possa romper com essas barreiras artificiais que nos são impostas, porque a história demonstra-nos com grande precisão e clareza que a banca pública e o controle público da banca podem não ser condições suficientes por si só para garantir uma banca ao serviço do povo e do país, mas são absolutamente necessárias e absolutamente incontornáveis para colocar a banca ao serviço do povo e do país. A grande diferença não é só na forma de gestão, é também na forma de escrutínio e de subordinação aos comandos democráticos. É que nós não podemos escolher os administradores da banca privada, nem os seus objetivos, mas podemos sempre ter uma palavra a dizer também sobre o comando público e o controle público da banca, caso ele venha a ser uma opção. E termino só com a alusão também ao confronto entre a União Europeia e as suas instituições, instrumentos e políticas e o interesse nacional. O relatório aborda esses aspectos, mostra, na nossa opinião, com grande clareza, que há uma incompatibilidade
mas redula aos casos já verificados, nomeadamente ao caso Banif. Ou seja, no caso Banif houve incompatibilidade e o PCP entende que essa incompatibilidade é muito mais vasta e é sistémica e é matricial e está no código genético da União Europeia e nas relações que a União Europeia tem com os Estados-membros. E, portanto, nesse sentido, o PCP também entende que as conclusões ficam muito aquém. Mesmo para terminar, peço desculpa, disse que era há pouco para terminar, a supervisão e a regulação também não ficam descritas tal como o PCP entende que devem ficar, bem pelo contrário, nas recomendações até se dá a entender que é possível tornar a supervisão e a regulação num instrumento capaz de assegurar o interesse público e a estabilidade do sistema financeiro. Para nós é cada vez mais claro que a supervisão e a regulação, no caso do sistema financeiro, não passam de um embuste, de uma farsa que visa, no essencial, esconder das pessoas a verdade. O Banco de Portugal é o selo de qualidade, é o selo de garantia de um produto que está corrompido, que está apodrecido. E o Banco de Portugal sabe. E o Banco de Portugal sabe que os bancos estão apodrecidos, que os bancos estão doentes, que os bancos têm problemas. E o seu papel não é sanar esses problemas, é vir ao público e ao conhecimento público dizer que esses problemas não existem. É como que ter um produto que sabemos que está podre, que está corrompido e ainda assim dizer às populações que podem usá-lo, porque, caso contrário, provocaríamos a instabilidade do mercado. E, neste caso, o mercado sendo o sistema financeiro, isso ameaça a estabilidade praticamente de todos os outros pilares da economia. E, nesse sentido, uma vez mais, essa crítica sobre a supervisão e regulação não pode ficar espartilhada nas recomendações que constam no relatório, deve antes fazer-nos dar o passo seguinte, que é perceber isto não vai lá com essa pseudo-supervisão, vai lá quando a democracia detiver as alavancas fundamentais da economia sob o seu controle, nomeadamente a banca. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba. Sobre o relatório, já dissemos, gostávamos de destacar a isenção e o rigor do Sr. Deputado Relator e a abertura que revelou para acolher o máximo número de pontos de vista que fossem apresentados no relatório. Penso que isso foi conseguido, mas queria aproveitar esta última declaração só para felicitar o Sr. Presidente pela condução dos trabalhos e também todos os serviços da Comissão que nos apoiaram durante estes longos meses. Portanto, agradecer a todos pelo excelente trabalho. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Presidente, também, e agora ficaria mal, mas eu falo-ia na mesma, e originalmente cumprimentar o Sr. Presidente pelo trabalho na condução dos trabalhos aqui na Comissão de Inquérito, mais uma vez cumprimentar o Deputado Relator, de alguma forma resumir aquilo que apresentaremos por escrito numa declaração de voto. Já o dissemos antes, eu acho, e é a posição do Bloco, que este é um relatório equilibrado. Quem assistiu aos trabalhos da Comissão terá chegado à conclusão que houve várias dificuldades para conseguirmos chegar ao fundo da verdade. As instituições europeias não colaboraram como deveriam ter colaborado. Houve vários entraves institucionais. Até o Ministério das Finanças atrasou a informação que deveria ter sido enviada. Isso deve ser censurável, mas não há, nem houve, e é bom que isso fique claro, nada do que aquilo que o PSD apelida o rolo compressor da maioria parlamentar. Isso não existiu, é muito claro. E, portanto, acho que isso convinha que ficasse bem claro quando analisamos as conclusões desta Comissão de Inquérito. Nem existiu na condução dos trabalhos, nem existiu na redação deste relatório, que é tão mau, que conseguiu até ter a abstenção de partidos que não fazem parte do rolo compressor da maioria parlamentar. E, portanto, com certeza, a versão real será bem diferente do universo paralelo em que o PSD se quis acantonar. E é lamentável que se tenha querido acantonar nesse local, porque poderia ter contribuído muito mais para as conclusões da Comissão de Inquérito, poderia ter contribuído muito mais para as recomendações, para a compreensão do processo, e não o fez. É lamentável, mas são as opções políticas de cada partido, é o que é. Em relação à posição do Bloco de Esquerda, mais uma vez achamos que factualmente o relatório está correto.
distribui as responsabilidades de forma correta. Nós fizemos alterações, parte delas que foram aceites, nomeadamente para acentuar recomendações e conclusões que nós deveríamos dar algum seguimento no que diz respeito à relação entre a banca e os clientes bancários, à venda de produtos a retalho, como é que a gente lida com este processo do ponto de vista prático, porque é de facto um problema prático e que pode merecer consenso na Assembleia da República, e quisemos reforçar essas recomendações a par do que já tínhamos feito na Comissão de Inquérito do BES, na altura, sendo matéria consensual, tanto sobre a venda de produtos a balcões como sobre o papel das auditoras e por aí adiante. Há duas conclusões políticas que não conseguimos ver introduzidas no relatório e que são para nós importantes. A primeira diz respeito aos limites da regulação bancária. Nós podemos andar sempre a correr atrás do prejuízo e a banca estará sempre à frente de quem a tenta supervisionar ou regular. Em parte porque ela funciona com incentivos que são contrários ao interesse público, são os incentivos dos seus administradores privados com vista ao lucro de curto prazo, e isso distorce os objetivos não só da banca, como de grande parte das empresas que se gerem unicamente para os ganhos bolsistas de curto prazo, mas também porque a capacidade que a banca tem para criar novos produtos financeiros é sempre mais rápida e sempre mais flexível do que a capacidade do supervisor, sobretudo quando o supervisor persistentemente vem do setor financeiro e tem para com este tipo de práticas uma atitude de complacência que é inaceitável para o cargo que desempenha. E por isso não nos parece que a supervisão, por mais dura que seja, por si só, possa ser garantia de estabilidade bancária. Ela tem que ser aliada a uma banca que consegue ter os seus interesses alinhados com o interesse público, e o controle público é um mecanismo para isso, mas também uma banca que seja limitada no tipo de operações que pode fazer. E então, essa é uma das conclusões que não está refletida e queríamos deixar ficar muito claro. A segunda diz respeito às instituições europeias. É claro que o papel e a intervenção das instituições europeias neste processo, para além de ser contraditório entre si e contribuir para a falta de credibilidade das instituições europeias, jogou contra o país. E é claro que a nossa perda de instrumentos de soberania para lidar com estes problemas, que correm em paralelo com uma união bancária perfeitamente disfuncional, deu e contribuiu para o resultado que acabámos por ver no caso do Banif. E é preciso tirar conclusões sobre isto. O deputado Miguel de Tiago já o tinha dito, isto não é um problema do Banif, isto é um problema da configuração institucional do espaço europeu, especialmente no que diz respeito à atividade bancária. E, portanto, para nós era importante que ficasse claro que o papel das instituições europeias, a contradição entre si, a forma como já nós perdemos espaços de soberania, contribuíram, para não dizer foram decisivos, para o custo que esta decisão teve para o país e que nós não acompanhamos. E por isso, é a minha última nota, nós não acompanhamos e por isso introduzimos no relatório o resultado das votações do orçamento retificativo que permitiu a operação final de venda ao Banif ao Santander. Nós não acompanhamos, criticámos o Governo, não aceitamos essa decisão e achámos que devia ficar claro no relatório que quem viabilizou a decisão final no caso do Banif foi o PSD com o seu voto de abstenção na Assembleia da República. E, portanto, em nome da coerência, queríamos deixar claro que nós não concordamos com a solução. Isso ficou claro através da inclusão das próprias votações desse processo no relatório. É tudo. Muito obrigado. O Sr. Deputado João Almeida inscreveu-se, ou bem confusão minha? Inscreveu-se mesmo, não estou enganado. Não está enganado, Sr. Presidente. E, aliás, ia começar por saudar o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes da Comissão, o Sr. Relator, todos os funcionários, todos os deputados, jornalistas que colaboraram nos trabalhos desta Comissão e na expressão pública dos trabalhos desta Comissão. Eu fui dizendo, não vou repetir, a importância que acho que tem o instrumento dos inquéritos parlamentares e a importância que tem o papel de cada um na dignificação desse instrumento, na proximidade que hoje em dia os cidadãos têm às instituições democráticas. Os inquéritos parlamentares são um instrumento fundamental que tem que ser valorizado. Queria dizer também que entendo que este trabalho foi um trabalho construtivo e o CDS empenhou-se para que assim fosse e deu o seu modesto contributo para que assim fosse. O que entendemos é que, e isso é expresso até na forma de votação que existe nas comissões de inquérito, as comissões de inquérito são muito mais do que a expressão partidária da realidade do Parlamento, exigem uma responsabilidade individual
e uma responsabilidade pessoal de cada deputado que faz parte de uma comissão de inquérito e devem ter leituras que são leituras que vão muito para além também da geometria político-partidária de um Parlamento e daquilo que é a definição dos espaços das maiorias e do espaço das oposições. O fundamental é o objeto da comissão de inquérito, a matéria que se deve apurar na comissão de inquérito, a valorização da informação obtida numa comissão de inquérito, quer por via testemunhal, quer por via documental, a expressão sincera, clara e transparente dessa prova apurada no relatório que é final e que é, no fundo, aquilo que fica para a memória futura sobre o trabalho de uma comissão de inquérito, necessariamente das conclusões e recomendações que esse relatório contém. Por isso, do nosso ponto de vista, esta comissão de inquérito mostrou uma série de factos que são factos preocupantes. Desde logo, mais uma vez, a insuficiência da supervisão, que é clara até determinado período, ainda é discutível que, a partir de certo período, tenha ou não melhorado. Eu acho que o tempo ainda é curto para podermos fazer essa avaliação. O que, infelizmente, já não é discutível é que, até certo ponto, a supervisão em Portugal não impediu que a generalidade, infelizmente hoje também podemos dizer isso, que a generalidade do setor financeiro chegasse a uma situação de ruptura ou pré-ruptura, dependendo das instituições. Por outro lado, também preocupa-nos aquela que é a intervenção das instituições europeias. É muito difícil, mais uma vez, retirando a informação que obtivemos nesta comissão de inquérito e as conclusões a que podemos chegar, que as instituições europeias ajudem a um funcionamento equilibrado das instituições financeiras nacionais. É até discutível, e fica desta comissão de inquérito para debate futuro, se não há uma lógica de orientação por parte das instituições europeias altamente favorável a grandes grupos financeiros europeus, onde necessariamente não entrará nenhum grupo nacional, e que essa lógica, que é uma lógica política, uma definição política, presida às decisões e às políticas, quer do ponto de vista da Comissão Europeia, quer do ponto de vista das autoridades de supervisão e de resolução europeias, e que isso não tenha consequências dramáticas para países como Portugal. Que não haja até uma limitação muito grande na soberania dos governos e na capacidade que os governos têm de utilizar não só os mecanismos políticos que obviamente têm à disposição, mas até os mecanismos legais e a forma como as instituições europeias tentam, com as suas diretrizes, muitas vezes não escritas, condicionar o exercício de competências legais de autoridades nacionais e, neste caso, diria não só das políticas, mas também das de supervisão e das de resolução. É muito preocupante aquilo que aqui apurámos sobre as imposições. Naturalmente que depois a responsabilidade de cada governo a lidar com essas imposições também foi aqui apurada, mas as imposições das instituições europeias que limitam, por exemplo, coisas tão relevantes da autonomia do poder de cada país, como a criação de um banco de transição em sede de resolução ou a fundamentação de decisões de concorrência que naturalmente merecem a maior crítica, e da parte do CDS, aquela que foi escolhida para o BANIF merece uma crítica tão grande quanto o voto contra que o CDS teve no orçamento retificativo que permitiu a solução que foi encontrada para o BANIF, designadamente a sua entrega ao Santander em condições altamente favoráveis. Se há uma lógica europeia de favorecimento de grandes grupos bancários europeus e necessariamente não nacionais, a resolução do BANIF e a sua entrega ao Santander favoreceu em muito essa lógica europeia que, do nosso ponto de vista, prejudica o interesse nacional. Tudo isso foi apurado nesta comissão, constará de uma declaração de voto que o CDS também apresentará, e também esteve nas propostas de alteração que apresentámos ao relatório. Como eu disse há pouco, as alterações não alteram um relatório na sua estrutura fundamental. Obviamente que alteram no seu conteúdo, e foi possível ver que propostas concretas do CDS alteraram de
de forma relevante aquilo que são as conclusões e recomendações do relatório. Também, como é natural, umas foram, e aquelas que votámos hoje aqui foram a expressão disso mesmo, umas foram aprovadas, outras foram rejeitadas até pelo voto dos deputados da Comissão de Inquérito. Isso é normal do ponto de vista democrático. O que queremos dizer é que o nosso voto também é coerente com tudo isso. É importante que uma Comissão de Inquérito tenha um relatório, é importante que esse relatório seja tão rigoroso e equilibrado quanto possível. Pior que um relatório ser desequilibrado é não existir relatório de todo, porque é inconsequência de um trabalho de uma Comissão de Inquérito. Pior do que ele ser, ou melhor do que ele ser desequilibrado, é ter contributos para que seja um pouco mais equilibrado. Não sendo o ótimo, é naturalmente aquilo que foi possível, e isso justifica o voto de abstenção do CDS, que é um voto de confiança no instrumento dos inquéritos parlamentares como instrumento fundamental, na importância dos inquéritos parlamentares serem consequentes e na insatisfação natural que o CDS tem por a conclusão final não ser aquela que o CDS entendia que devia ser e poder politicamente ser bastante melhorada em relação àquilo que efetivamente acaba por acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Casa Abreu Marinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tinha um desafio desde o seu início. É que, de facto, antes desta Comissão Parlamentar de Inquérito, na legislatura anterior, existiu uma outra que mudou, na nossa opinião, completamente o modo como as comissões parlamentares de inquérito funcionavam, como eram interpretadas, não apenas dentro da Assembleia, mas se calhar até, sobretudo, fora da Assembleia, junto da opinião pública do povo português. E nós pensávamos que tínhamos alcançado um outro patamar. E, infelizmente, somos obrigados a concluir, nesta reunião final, que assim não foi. Julgamos que se deu um passo atrás na figura, no modo como as comissões parlamentares de inquérito são utilizadas pelo governo português. Existiam exemplos, e aqui não há partido nenhum que se salve, que não eram os mais favoráveis à própria imagem do Parlamento em legislaturas anteriores. Mas, de facto, havia ali um antes e um depois da Comissão Parlamentar ao Banco Espírito Santo. E aquilo que aconteceu o Sr. Deputado, dá-me licença? Muito obrigado. E aquilo que aconteceu nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, com vários exemplos dos quais eu saliento, o chumbo reiterado da auditoria externa independente, maculou definitivamente uma imagem de entendimento e de prática concertada em busca da descoberta da verdade, que foi o apanágio da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES. E, portanto, infelizmente, somos levados a concluir que este passo atrás pode fazer com que essa outra Comissão Parlamentar de Inquérito tenha sido um intervalo lúcido numa história que, convenhamos, não é a melhor página de história do Parlamento português e na qual esta Comissão Parlamentar de Inquérito voltou a resvalar no nosso entendimento. Houve, de facto, Sra. Deputada Mariana Mortágua, o rolo compressor da maioria numa série de questões fundamentais colocadas aqui durante o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Houve, de facto, uma tentativa de esconder e de sonegar documentos, informações e de camuflar a importância e a relevância de depoimentos e até de factos, como foi, aliás, salientada aqui amplamente a questão da notícia da TVI, e em que o seu partido e a senhora deputada colaboraram ativamente numa metamorfose absolutamente extraordinária em relação à encarnação anterior, designadamente aquela que teve na Comissão Parlamentar de Inquérito do BES. As nossas razões substantivas em relação ao relatório, Sr. Presidente, serão abundantemente explicadas numa declaração de voto que entregaremos agora mesmo ao Sr. Presidente, com o propósito de ela ser anexada ao relatório que
que acabou de ser aprovado nesta reunião. Queria terminar desejando, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as minhas felicitações ao Sr. Presidente pelo modo imparcial e digno e elevado como dirigiu os trabalhos, estender esses votos a toda a mesa, às pessoas que colaboraram, aos funcionários que colaboraram com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, aos senhores jornalistas que aqui estiveram estes meses todos connosco a assistir ao desenvolvimento dos trabalhos e também ao senhor coordenador, ao senhor relator, porque apesar de nós não concordarmos com as conclusões e não concordarmos com o sentido, como ele disse há pouco, com a filosofia do relatório, o senhor deputado relator teve um trabalho que consideramos ser um trabalho digno e ser um trabalho que infelizmente não chegou ao ponto que nós gostaríamos que tivesse chegado, mas disso falaremos na declaração de voto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria, naturalmente, os grupos parlamentares que anunciaram em declarações de voto que o façam nos próximos dias. Nós não vamos enviar já este relatório, porque nos termos legais o relatório, uma vez publicado, terá de ser debatido em plenário nos 30 dias seguintes e, portanto, o recomeço vamos apontar para que a publicação ocorra em tempo para que, se a Conferência de Líderes assim o entender, numa das primeiras sessões plenárias da aproximação legislativa, se possa agendar a discussão deste relatório. Mas queria deixar alguns agradecimentos, desde logo, e aqui um agradecimento pessoal aos senhores vice-presidentes da Comissão, os deputados Filipe Neto Brandão e Luís Marques Guedes, que pela sua total disponibilidade para me substituírem na direção dos trabalhos sempre que foi necessário, sempre que por razões de trabalho parlamentar não pude estar presente ou por vicissitudes da minha vida pessoal não pude estar presente, conduziram os trabalhos, porventura, com vantagem para a condução dos trabalhos e, portanto, agradeço-vos esta total disponibilidade. Queria agradecer também ao Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, independentemente de qualquer consideração que se possa fazer quanto ao conteúdo do relatório, todos concordaremos que foi um extraordinário trabalho, aquele que realizou, não só pelo volume de trabalho, que foi muito, seguramente, mas também pela qualificação que demonstrou e, de facto, pelo rigor, pelo mérito do relatório que aqui propôs. Queria agradecer também aos coordenadores dos grupos parlamentares, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o Sr. Deputado João Galamba, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, o Sr. Deputado João Almeida, o Sr. Deputado Miguel Tiago, também pela colaboração que deram aos trabalhos da Comissão e, naturalmente, defendendo, como é óbvio, os interesses dos respectivos grupos parlamentares no andamento dos trabalhos, mas nunca o fizeram de forma a dificultar o andamento dos trabalhos. Tiveram todos uma colaboração leal e excelente com a mesa da Comissão, que levou a que pudéssemos ultrapassar todas as dificuldades e levar a bom porto o trabalho do inquérito. Queria agradecer aos demais senhores deputados, efetivos e suplentes, que participaram dos nossos trabalhos, aos assessores dos grupos parlamentares, aos nossos colaboradores, ao Dr. Francisco Alves, a Dra. Margarida Ascensão, o Sr. António Carlos, que aliás já tem um lugar na história das comissões parlamentares de inquérito, pela colaboração excelente que nos prestou, a Teresa Xavier, aos serviços de redação e audiovisuais, está ali a Dra. Ana Cruz, que também nos acompanhou em muitas reuniões. Aliás, os audiovisuais e a redação têm aqui um contributo inestimável, designadamente na transcrição dos trabalhos. Nossos agradecimentos também a estes serviços, aos seus jornalistas que acompanharam os trabalhos parlamentares. E eu só me permitiria discordar de alguma forma do que acabou de dizer o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, porque eu acho que deve ser valorizado o trabalho desta Comissão de Inquérito. Eu acho que nós tivemos aqui mais de 100 horas de audições, em que foram audições com muita elevação por parte de todos os seus deputados que participaram nos nossos trabalhos. Creio que é justo valorizar o trabalho que aqui foi feito
e creio que todos podemos sair daqui e concluir esta sessão legislativa com a consciência de que cumprimos o nosso dever e de que prestámos um bom serviço à República. E foi para mim uma honra trabalhar convosco. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.